Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós nos encontramos para debater, para discutir, para aprender, para entender mais alguma coisa sobre as razões da nossa fé. Essa série de estudos discute e apresenta as doutrinas batistas, aquilo que nós conhecemos, entendemos como base, como a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós, na semana passada, falamos alguma coisa, discutimos alguma coisa e passamos alguma coisa sobre o que é a doutrina, por que existe doutrina, e como nós nos relacionamos com ela e por que somos batistas. E a partir de hoje, desse estudo, desse primeiro estudo, desse segundo estudo, nós vamos começar a dissecar esse assunto. Ou seja, nós vamos entender, ou procurar entender, a cada doutrina batista, ou a maioria delas, para que a gente tenha mais segurança naquilo que nós professamos, naquilo que nós dizemos. Por isso, o estudo de hoje, a sugestão do estudo de hoje é sobre as Escrituras Sagradas. E por que nós vamos começar pelas Escrituras Sagradas? Porque todas as nossas doutrinas são fundamentadas, são baseadas exatamente nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós interpretamos como sendo aquilo que Deus tem estabelecido para cada um de nós. E é por isso que nós pertencemos, somos membros de uma igreja batista. Não que nós sejamos os únicos certos. Doutrinas são, algumas delas mais simples, elas são diferentes entre as denominações. Nem por causa disso, alguém vai perder a salvação ou vai ganhar a salvação. Isso não determina o nosso destino. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, a única condição é que nele crê. Não é? Então, os nossos irmãos de outras denominações são tão salvos quanto nós, batistas, porque eles cumprem, como nós, a única condição que Deus estabeleceu sobre a doutrina, sobre a doutrina da salvação. Eles creem, nós cremos também, por isso nós adquirimos, ou conseguimos atingir a salvação pelo sacrifício de Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu queria que a gente começasse lendo uma expressão do salmista, no Salmo 119, Salmo 119, versículo 89, que diz o seguinte, Salmo 119, versículo 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, tudo aquilo que Deus estabeleceu como sendo a vontade dele para as nossas vidas, está na palavra que ele nos deixou. E nós só temos notícia do que Deus fez, do que Deus faz e da sua providência em nosso favor, porque existe a Bíblia. Se nada disso tivesse sido preservado, se não houvesse a palavra de Deus escrita e a tradição de um para o outro, de pai para filho, de geração para geração, certamente nós teríamos muita dificuldade de entender o poder e o amor de Deus para conosco. As mesmas condições que Deus estabeleceu para os seus servos, cujas vidas e situações estão registradas na Bíblia, ele estabelece para cada um de nós. As nossas experiências são muito semelhantes, né? As mesmas carências de Moisés, de Davi, de Isaías, de Jó, de Samuel, as mesmas carências que eles tinham, porque eles eram homens de Esther, de Ruth, eles eram homens e mulheres como nós temos hoje e sentimos hoje. Então, a experiência deles e a experiência deles com Deus
por causa da Bíblia, pela notícia que nós temos da Bíblia, pelo conhecimento que nós temos da Bíblia, de fatos que aconteceram há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, a experiência deles é a nossa experiência. Então, as soluções que eles tiveram para os problemas existenciais que enfrentaram são as soluções também que nós podemos usar para os nossos problemas existenciais, para as nossas situações. A doutrina dos batistas, então, está toda fundamentada na palavra de Deus. Eu queria começar lendo o que o profeta Isaías nos deixou registrado no seu livro, capítulo 40, versículo 8, que diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre, eternamente. A Bíblia é a única regra, é única. Nós podemos até enriquecer o nosso conhecimento, complementar com comentários e discussões de servos de Deus preparados e com conhecimento para nos transmitir. E isso é muito saudável, muito salutar, mas não podemos modificar uma letra que seja do que a palavra de Deus estabelece para nós. Essa é a nossa doutrina fundamental, é a nossa fonte de doutrina fundamental. A palavra de Deus permanece para sempre, permanece eternamente. Portanto, a Bíblia é a única regra de fé e prática, a única, não há outra origem, não há outra fonte de doutrina, pelo que nós entendemos, além da Bíblia Sagrada, como chegou até nós. O que é a Bíblia? Como surgiu? Como chegou até nós? Como devemos interpretá-la e vivenciá-la? A Bíblia é uma coletânea de livros como outra qualquer, composta de 66 livros, escritos por homens como qualquer um de nós. É uma coletânea de livros, é uma biblioteca, né, num livro só, compilada e composta por 66 livros, de autores, de 40 autores, cerca de 40 autores diferentes, escrita durante um período de mais ou menos 1.600 anos, ou seja, de épocas completamente diferentes, de culturas completamente diferentes, de costumes completamente diferentes, e essa é a grande maravilha da Bíblia. Apesar disso tudo, apesar de todo esse tempo, 1.600 anos, apesar desse número absurdo, apesar das diferentes épocas e da diversidade de autores, a Bíblia é toda de uma unidade impressionante. Não há uma contradição em qualquer das letras da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Isso prova que quem dirigiu os autores da Bíblia, os servos de Deus inspirados que escreveram o texto bíblico, quem dirigiu foi o Espírito Santo de Deus. Então, por mais que houvesse divergência, diferenças, e há com certeza, porque todos nós somos diferentes uns dos outros, por mais que houvesse diferenças entre os autores da Bíblia, os homens inspirados por Deus para escrever a Bíblia, não há divergência, não há discussão, não há diferença entre o que disse, por exemplo, Moisés, que tem sua experiência com Deus registrada lá no início do compêndio bíblico, e o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, que são as coisas do futuro. Então, João e Moisés pregaram a mesma coisa. E isso está muito claro
na palavra do apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, quando ele diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro deixa claro que não houve, em momento nenhum, intervenção humana, além da disposição que cada um estabeleceu diante de Deus para registrar aquilo que Deus queria que nós soubéssemos, por exemplo, no século XXI, no século XXII, no século XXIII, no século 50, e assim foi, e tudo isso foi escrito por homens inspirados por Deus. O próprio Jesus declarou que as Escrituras Sagradas eram a prova da sua natureza divina. Ou seja, Jesus destacou a palavra de Deus como aquilo que comprovava a sua divindade, as suas maravilhas. Quando ele diz, no Evangelho de João, capítulo 5, 39, ele diz claramente: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São elas, as Escrituras Sagradas, que testificam de Jesus. Se não houvesse as Escrituras, se nós não tivéssemos acesso às Escrituras, se nós não tivéssemos conhecimento de fatos que aconteceram há 2000 anos atrás, nós não teríamos, certamente, poderíamos até ter notícia transmitida oralmente, né, de um para outro, de pai para filho, de geração para geração, da existência, da participação, da presença de Jesus num determinado tempo. Mas não teríamos a riqueza de detalhes que temos registrados na palavra de Deus. A Bíblia transforma o ser humano. Transforma o ser humano. Desde que seja compreendida a figura central da Bíblia, que é o próprio Jesus Cristo. E Jesus está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. A figura central da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus estava na criação do homem, lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus está criando, ele diz: façamos. Veja bem, façamos é plural. Deus Pai não estava ali sozinho, estava ali presente a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele esclarece o seguinte: que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós iremos conseguir a perfeição? Lógico que não. O único perfeito foi Jesus, foi o único homem que viveu sem pecado, muito embora ele tenha morrido por todos os nossos pecados, mas ele não pecou. Ele foi perfeito. Agora, a nossa missão é buscar essa perfeição. Como é que eu posso buscar essa perfeição? Entendendo a vontade de Deus para a minha vida. Como eu posso entender a vontade de Deus para a minha vida? Buscando os princípios da palavra de Deus. Por isso é que o apóstolo Pedro diz que toda a Escritura é proveitosa para redarguir, para corrigir e para transformar a vida do homem. Como a Bíblia surgiu e como chegou até nós? As primeiras referências que nós encontramos na própria Bíblia é que a Bíblia foi ideia do próprio Deus. No livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 14, diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro
e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. Deus, lá no princípio da criação, lá no princípio da humanidade, Deus já estava orientando a Moisés para que ele registrasse aqueles fatos. E isso foi obedecido totalmente pelo profeta, por Moisés, porque, inclusive, ele se deixou inspirar por Deus para fazer o registro da própria criação. Ora, na criação só estavam presentes o Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Só estavam presentes essas três figuras. Mas nós temos conhecimento de como tudo aconteceu no início do livro do Gênesis. Deus futuramente inspirou a Moisés, já muito tempo depois, inspirou a Moisés para que ele registrasse aquilo que ele não viu. Porque Moisés, autor do livro de Gênesis, ele não, logicamente, ele não viu a criação do homem, até porque era a criação do homem. Ele não viu nada daquilo que aconteceu naquele momento, mas Deus usou o seu servo Moisés e inspirou e revelou a Moisés toda aquela criação, tudo aquilo que aconteceu, para que nós tivéssemos hoje condições de entender como foi a ação de Deus desde o princípio. Muito embora combatida, perseguida e destruída, a Bíblia foi preservada para que a atual geração e as gerações vindouras tivessem conhecimento do amor e do poder de Deus consumado em Cristo Jesus. Lá no Velho Testamento, Deus se revela ao homem diretamente. E o homem cai, o homem peca, o homem perde o contato com Deus, porque não há possibilidade de convivência entre Deus e pecado. Onde está Deus, não há pecado. Onde está o pecado, não tem Deus. Essas duas situações são incompatíveis. A presença de Deus não pode se misturar com o pecado. Portanto, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu, quando Adão e Eva traíram a confiança do Senhor, ali eles representaram toda a humanidade. Ali estava eu, estava você, estávamos todos nós. E por causa disso, nós perdemos o privilégio de conviver com Deus, porque nós tínhamos em nós a marca do pecado. Por isso, Deus estabeleceu, naquele primeiro momento, algumas condições de sacrifício de animais, para que houvesse o resgate dessa convivência, dessa linha de relação entre Deus e os homens, até que se consumou aquela condição inicial através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo. Por quê? Porque no ato de entrega de sua vida e da forma como foi, com a morte violenta e morte de cruz, Jesus Cristo resgatou os nossos pecados, e nós só sabemos disso porque isso está registrado na Bíblia. Não tivesse registrado na Bíblia, não houvesse um registro bíblico, muito possivelmente não teríamos a menor ideia do que aconteceu com Jesus Cristo em nosso favor, em nosso lugar. Portanto, a Bíblia nos leva a entender o amor e o poder de Deus para conosco. Como interpretar e vivenciar a Bíblia? Nós sabemos, e estamos dizendo, já dissemos isso na semana passada, vamos repetir, que a Bíblia é um livro interpretativo. Quer dizer, há interpretações diferentes, algumas mais graves, outras mais simples, mais diferentes. Nós, batistas, entendemos a Bíblia de uma determinada forma.
outros irmãos nossos, presbiterianos, metodistas, congregacionais, da Assembleia de Deus, de outras igrejas, entendem com algumas diferenças. Normalmente, na maioria das vezes, diferenças menores, que não nos atrapalham. Algumas são muito graves e que podem desfigurar aquilo que Deus tem para nós. Mas como eu posso interpretar aquilo que Deus quer para mim, né, a partir da leitura da Bíblia? Como eu posso vivenciar a Bíblia? Assim como os autores foram influenciados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, é fundamental que o leitor da Bíblia se coloque à disposição do Espírito de Deus para a plena compreensão daquilo que lê. Então, ler a Bíblia não é simplesmente ler, mas é ler, interpretar e entender em cada capítulo, em cada versículo, em cada palavra, em cada letra, aquilo que Deus quer para cada um que lê. Então, não basta ler, tem que viver aquilo que leu, né, e gravou em seu próprio coração como regra de vida, como regra de fé, como regra de prática. Valer-se de comentários relevantes feitos por estudiosos que se tenham debruçado sobre o tema que interessa ao leitor da Bíblia. Então, ler outros livros, comentários, complementos, desde que não contrariem o texto bíblico, ao contrário, enriqueçam esse texto, é sempre importante. Buscar livros, buscar literatura que edifique, que melhore, que me aproxime mais daquilo que Deus quer, sempre é importante. A declaração de Jesus de que céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá eternamente, é suficiente para que se entenda que fora da Bíblia a vontade de Deus não poderá ser cumprida. E isso é fácil de entender, né? Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, que céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá eternamente. A Bíblia é o livro mais lido na humanidade como um todo, o tempo todo, a vida toda. Apesar disso, foi o livro mais destruído ao longo da história. Num determinado momento da história da humanidade, as fogueiras bíblicas, até nos dias de hoje, as fogueiras da Bíblia eram normais, eram costumeiras. Inclusive, muita gente morreu porque tinha uma Bíblia escondida em casa. Ainda hoje, nos países da cortina de ferro, nas ditaduras sérias ao longo ao redor da Terra, quem tem a Bíblia como livro de cabeceira pode ser preso e até ser morto. Apesar disso, como Jesus havia profetizado, a palavra permanecerá eternamente. Então, isso é suficiente para que entendamos que fora da Bíblia a vontade de Deus não poderá ser cumprida. Por fim, o Salmo 19, versículo 7, diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. É perfeita. Não há dúvida em relação ao que Deus quer. O importante é que nós entendamos o que Deus quer. Não adaptemos a Bíblia à nossa forma de viver, mas adaptemos a nossa forma de viver àquilo que a Bíblia estabelece para cada um de nós. Então, se nós queremos ser vitoriosos, né? Se nós queremos ter uma vida de testemunho pleno da presença de Deus em nós, não há outro caminho a não ser a leitura e a prática da Bíblia naquilo que nós entendemos
seja a vontade de Deus para a nossa vida. Se nós queremos ter uma vida vitoriosa, se nós queremos vencer as tribulações nós vamos ter. Nós estamos atravessando, por exemplo, um momento de grandes tribulações. Temos uma pandemia aí que nos incomoda e que leva pessoas do nosso relacionamento, deixa-nos órfãos de muitos queridos, amigos, parentes. E isso já havia sido preconizado pelo próprio Cristo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, nós estamos vivendo um momento de aflições. Só que ele completou: eu venci o mundo. Eu venci as aflições. Então, se eu quero vencer as aflições com Cristo, eu preciso fazer aquilo que Cristo estabeleceu para que eu fizesse. Isso está registrado na Bíblia. Jesus, em outro momento, diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E não há amigo melhor, mais leal, mais sábio, mais poderoso, mais amoroso que Jesus. Então, meus irmãos, que nessa manhã nós entendamos que sem intimidade com a Bíblia, sem contato permanente com a vontade de Deus expressa na Bíblia, nós não temos condições de vencer nada. Nós vivemos numa batalha e a nossa arma é a palavra de Deus. Várias vezes a Bíblia apresenta a palavra de Deus como uma espada, porque nos tempos bíblicos a arma de guerra era a espada. O soldado ia para a guerra com a espada. Evidentemente que hoje não existe mais isso. Se o soldado for para a guerra com a espada, ele vai morrer. Mas nos tempos bíblicos a arma de guerra era a espada. Então, o soldado, que somos nós, soldados do exército de Cristo, sem a sua espada, sem a sua arma, ele é presa fácil para o inimigo. Fácil. Se eu não conheço a Bíblia, em qualquer vento de doutrina, eu vou cair e vou perder. Porque quando Deus não está comigo, eu sempre sou perdedor. Quando Deus está comigo, quando eu tenho intimidade com a palavra, quando eu conheço a palavra profundamente, por mais que o inimigo seja forte, eu vou me superar, eu vou ultrapassar o obstáculo. O próprio Jesus deixou esse exemplo. Ao ser tentado, ele só usou texto, ele não usou experiência pessoal, não disse a Satanás: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele falou assim: está escrito, está escrito, está escrito. E Satanás se afastou porque viu que ele conhecia a Bíblia. E olha que Satanás também conhece. Satanás tentou Jesus usando textos bíblicos. E Jesus rebatia dizendo, apresentando para Satanás textos bíblicos. Então, para que a gente tenha vitória nos nossos embates, para que a gente tenha vitória nas nossas lutas, nas nossas discussões, naquilo que nós somos interpelados, nós temos obrigatoriamente de conhecer aquilo que Deus quer para cada um de nós. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que a partir de hoje, pelo menos, se não fizemos assim até agora, nós possamos dar maior atenção ao conhecimento das Escrituras Sagradas, porque são elas que testificam da vida de Cristo e são nelas que nós precisamos mirar as nossas ações, mirar a nossa atenção e entender aquilo que Deus quer. Não há outra forma de entender a vontade de Deus a não ser pela Bíblia. Que Deus nos abençoe, uma semana abençoada também, feliz para todos nós e que Deus nos faça ultrapassar os obstáculos que certamente estaremos enfrentando. Amém.